Meus irmãos, a paz do Senhor, uma palavra de Deus ao seu coração. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao 20, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesse dia, falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Fique conosco após a introdução, uma palavra ao seu coração. Meus irmãos, novamente a paz do Senhor. O apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Colossenses depois de ser informado da situação espiritual daquela igreja através de Epáfras, um colossense fundador e dirigente dessa igreja. Em uma época em que outros mestres tentavam combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com as doutrinas cristãs, induzindo um relativismo religioso, visto que essas filosofias traziam em seu bojo uma visão humanista. Os falsos mestres de Colosso, como os de hoje, eles não negavam a importância de Jesus. Antes, eles o tiravam do trono, dando proeminência, mas não pré-eminência, ou seja, dando importância depois, mas não antes. E de acordo com as suas filosofias, Jesus Cristo era apenas uma das muitas emanações provenientes de Deus, por meio das quais os seres humanos poderiam alcançar o ser divino. E é justamente essa ideia que Paulo vai refutar nessa passagem. Os propósitos das cartas de Paulo sempre têm uma importância significativa, e de Colossenses também não é diferente. O propósito dessa carta, em primeiro lugar, é advertir os colossenses sobre a recaída na sua condição anterior, com todos os vícios para a destruição da sua alma. Em segundo lugar, é atrair a atenção deles para o Filho do amor de Deus, para que possam confiar nele, amá-lo e adorá-lo como a própria imagem do Deus vivo. E em terceiro lugar, de maneira especial, realçar, dar uma importância entre eles do valor do seu fiel ministro Epáfras. E em quarto lugar também, enfatizar entre os colossenses a virtude do perdão e também da bondade. E é provável que nenhum parágrafo do Novo Testamento contenha tanta doutrinas importante concentrada sobre Jesus Cristo quanto esse que nós lemos. Paulo vai escrever essa carta a fim de provar a superioridade de Cristo, usando para isso pelo menos 4 argumentos irrefutáveis. Em primeiro lugar, Paulo vai argumentar que Cristo, ele é o Salvador.
O maior problema do ser humano é o pecado. Problema que não pode ser resolvido por nenhum filósofo ou líder religioso. Os pecadores precisam de um Salvador. E esses dois versículos, o verso 13 e o verso 14, vão apresentar uma imagem vívida dos 4 atos da salvação realizados por Cristo em favor da minha vida, da tua vida, de toda a humanidade. Paulo vai dizer primeiro que ele nos libertou, a parte A do verso 13. Esse termo significa livrar do perigo. Não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo pelo pecado por conta própria nossa, mas Jesus era capaz de nos libertar e foi o que ele fez. Ele nos libertou. Não corremos mais o perigo de passar a eternidade separados de Deus. A espada do julgamento de Deus estava sobre a nossa cabeça, mas o livramento envolveu e envolve algo mais. Nós fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. Os falsos mestres gnósticos, eles acreditavam que uma organização de espíritos perversos controlavam o mundo, ou seja, anjos, arcanjos, principados, potestades, soberania, domínios e tronos, e Jesus, ele nos libertou de tudo isso, dando liberdade através da sua morte na cruz do Calvário. Paulo, em segundo lugar, na parte B do verso 13, ele vai dizer que Jesus, ele nos transportou, além de nos libertar, ele nos transportou. Pastor, transportou para onde? O verbo transportar era usado para descrever a deportação de uma população de um país para outro. A história registra que Antíoco, o Grande, transportou cerca de 2.000 judeus da Babilônia para Colossos. Jesus Cristo nos libertou da escravidão, não para nos deixar vagando sem rumo. Ele nos colocou no próprio reino da luz e nos deu a vitória sobre o reino das trevas, o reino de Satanás. Os governantes terrenos transportavam os povos que derrotavam, mas Jesus transportou os vencedores. A experiência de Israel no Antigo Testamento é uma ilustração dessa experiência espiritual, pois Deus os livrou da escravidão do Egito e os levou para a terra prometida, que era a herança para eles. O Senhor nos tira das trevas para poder nos levar para a sua luz. Além de nos libertar, além de nos transportar, Jesus, ele nos redimiu. No verso 14, a parte A, Paulo vai falar, e esse termo significa libertar um prisioneiro mediante um pagamento de um resgate. Paulo não sugere que Jesus pagou o resgate a Satanás, a fim de nos livrar do reino das trevas. Por meio da sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu os requisitos sagrados da lei de Deus. Satanás tenta nos acusar e nos aprisionar, pois sabe que nós somos culpados de transgredir a lei de Deus. Mas o resgate já foi pago lá no Calvário e pela fé em Jesus nós fomos libertos. Além de nos libertar, além de nos transportar e além de nos redimir, Cristo ainda nos perdoou. A redenção e a remissão, que significa pecado, andam lado a lado. O termo traduzido por remissão tem o sentido de mandar embora ou de cancelar a dívida. Cristo não apenas nos libertou e nos transferiu para um novo reino, como também cancelou todas as dívidas para que nós não voltamos jamais a ser escravos. Não há coisa alguma em nossa ficha que Satanás possa usar contra nós. Nos últimos anos, a igreja tem redescoberto a liberdade do perdão. O perdão de Deus oferece aos pecadores o ato da sua graça. Não merecemos de maneira alguma ser perdoados e nem podemos conquistar o perdão. Saber que fomos perdoados permite que nós tenhamos comunhão com Deus e que a gente desfrute a sua graça e que também procure fazer a sua vontade.
O perdão não é um pretexto para pecar, antes é um estímulo para eu e você obedecermos ao Senhor. E pelo fato de termos sido perdoados, podemos perdoar outras pessoas também. A parábola do servo que não perdoou deixa claro que um espírito amargurado sempre nos faz perder a liberdade. Nenhuma outra pessoa poderia nos redimir. Nenhuma outra pessoa poderia nos perdoar. Nenhuma outra pessoa poderia nos tirar do reino de Satanás e levar para o reino de Deus. E fazer tudo isso inteiramente de graça. Contudo, a nossa salvação ela teve um preço. Moisés e Israel tiveram de derramar o sangue dos cordeiros para ser liberto do Egito. Mas Jesus derramou o seu sangue para nos livrar do mundo do pecado e também da escravidão. Que você possa dar valor à sua salvação. Em segundo lugar, Paulo vai argumentar que Cristo é Criador. Os falsos mestres mostravam-se extremamente confusos quanto à criação. Eles ensinavam que a matéria, inclusive o corpo humano, era má. E também ensinavam que Jesus Cristo não teve um corpo de verdade. E uma vez que isso teria colocado em contato com a matéria perniciosa, ou seja, se Jesus tivesse um corpo de verdade, ele era considerado pecador. E os resultados desses falsos ensinamentos foram trágicos. Em um extremo, estava acontecendo o ascetismo radical, que era o ato de judiar do corpo, subjugar o corpo para mandar embora o pecado. E no outro, o pecado desenfreado. Já que a pessoa tem um corpo, então vamos pecar porque o corpo já é pecado mesmo. Afinal, se o corpo é pecaminoso, só nos resta tentar escravizá-lo ou desfrutá-lo ao máximo. Era isso que eles pensavam na época. E dos versículos 15 a 17, Paulo vai explicar 4 aspectos da relação de Jesus Cristo com a criação. Paulo vai dizer que ele existia antes da criação, no verso 15. O termo primogênito não se refere ao tempo, mas sim ao lugar e situação. Jesus Cristo não foi o primeiro a ser criado, uma vez que ele próprio é criador de todas as coisas. O fato de ser primogênito significa apenas que é o primeiro em importância do primeiro escalão. Por certo, Davi não foi o primeiro filho de Jessé, mas, no entanto, ele no Salmo 89, verso 27, ele é chamado de primogênito. O primogênito de toda a criação significa anterior a toda a criação. Jesus não é um ser criado, ele é o Deus eterno que participou da criação. Paulo vai dizer no verso 16, a parte A, que ele criou todas as coisas. Uma vez que Cristo criou todas as coisas, ele próprio não pode ser criado. A conjunção pois, logo no início desse versículo, pode ser traduzida por porquê. Jesus Cristo, ele é o primogênito de tudo, porque foi ele quem criou todas as coisas. E não é de se admirar que os ventos e as ondas lhe obedecessem, que as enfermidades e a morte desaparecessem diante dele. Afinal, ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. E isso inclui todas as coisas no céu e na terra, quer visíveis, quer invisíveis. Todas as coisas estão e são sobre a sua autoridade. Paulo ainda diz na parte B do verso 16, que todas as coisas existem para ele. Todas as coisas existem para ele, por ele e por meio dele. Jesus Cristo é o centro da existência de todas as coisas. É o agente por meio da qual vieram a existir e aquele pela qual foram criadas todas as coisas. O uso que Paulo faz de 3 preposições diferentes é uma forma de refutar a filosofia dos falsos mestres. Durante séculos, os filósofos gregos ensinaram
que todas as coisas precisavam de, em primeiro lugar, uma causa primária, em segundo lugar, uma causa instrumental e, em terceiro lugar, uma causa final. Pastor, explique. A causa primária era um plano, tinha que haver um projeto. A causa instrumental era o poder para botar aquele projeto em evidência. E a causa final era o propósito, o porquê que tinha sido criado aquilo lá. Tratando-se da criação, Jesus Cristo é a causa primária, foi Ele quem planejou tudo. Jesus Cristo é a causa instrumental, foi Ele quem realizou tudo. E Ele é a causa final. Ele a fez para o próprio prazer, para a glória dele, foi feito para ele. Se todas as coisas na criação existem para ele, nenhuma delas podem ser má em si mesmo, com exceção de Satanás e dos anjos caídos, mas até eles são usados para Deus, para realizar a vontade do Senhor. Os preceitos dos gnósticos acerca da criação não passam de tolices. E segue-se também que, mesmo estando sob a escravidão do pecado, a criação de Deus pode ser usada para a glória de Deus e desfrutada também pelo povo de Deus. Paulo ainda vai dizer no verso 17 que ele mantém a união de todas as coisas. O verbo subsistir também pode ser traduzido nesse contexto por existir em união. Jesus Cristo, uma vez que Ele é antes de todas as coisas, pode manter em união todas as coisas. Trata-se de mais uma declaração de que Jesus Cristo é Deus. E somente Deus existe antes de toda a criação, e somente Deus pode dar coesão à criação. E considerar Jesus Cristo inferior a Deus é o mesmo que tirá-lo do trono. E era isso que os falsos mestres estavam fazendo em Colosso. Jesus Cristo fez todas as coisas e por meio dele todas as coisas permanecem em união. E sem dúvida, esse é o mundo do meu Pai. Louvado seja Deus. Paulo, em terceiro lugar, vai argumentar que Cristo é o cabeça da igreja. Nós encontramos diversas imagens da igreja no Novo Testamento. E o corpo é uma das mais importantes escrita no Novo Testamento. Nenhuma denominação, nenhuma igreja local pode se considerar o corpo de Cristo, pois esse corpo é constituído de todos os cristãos universal, aqueles cristãos verdadeiros. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, é batizada no mesmo instante pelo Espírito Santo, de modo a se tornar parte desse corpo. O batismo do Espírito não é uma experiência que ocorre depois da conversão. E quando eu falo do batismo do Espírito, é a morada do Espírito. Ele vai ser introduzido na tua vida e vem habitar no seu coração. Ele não vai ocorrer depois da conversão, mas sim no momento em que a pessoa aceita Cristo. Todo cristão é membro desse corpo espiritual e Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. De acordo com o seu uso na língua grega, o termo cabeça referia-se à fonte ou origem, bem como um líder governante. Jesus Cristo é a origem, Jesus Cristo é o líder do seu corpo, a igreja. E Paulo vai chamar ele de o princípio, indicando que Jesus Cristo tem precedência no tempo no que se refere à sua igreja. O termo princípio também pode ser traduzido por aquele que dá origem. Qualquer que seja o nome escolhido, vai afirmar a preeminência de Jesus Cristo na igreja. A igreja originou-se nele e opera nele. E como cabeça da igreja, Jesus Cristo dá vida por meio do seu Espírito. Também ele concede dons às pessoas e as coloca em sua igreja para servir ao Senhor onde se fizerem necessária. E por meio da sua palavra, Jesus Cristo nutre e purifica a sua igreja. Nenhum cristão na terra é cabeça da igreja. Essa posição é reservada exclusivamente para Jesus Cristo.
Vários líderes religiosos podem ter fundado congregações, denominações, mas somente Jesus Cristo é o fundador da igreja, que é o seu corpo. E essa igreja é constituída de todos os cristãos verdadeiros e teve início lá no Pentecoste. Foi nessa ocasião que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos e os batizou de forma a formar um corpo só espiritual. Até aqui, nós estudamos 3 argumentos em favor da preeminência de Jesus Cristo. Ele é Salvador, Ele é Criador e Ele é cabeça da igreja. Esses argumentos vão revelar um relacionamento de Cristo com os pecadores, pois Ele é Salvador, com o universo, pois Ele é Criador, e também com os cristãos, pois Ele é o cabeça da igreja. Mas quanto ao seu relacionamento com Deus, Paulo vai falar sobre isso também. Paulo vai argumentar que Ele é o amado do Pai. Paulo já afirmou que Jesus Cristo era filho do seu amor, lá em Colossenses 1:13. E os que creem em Jesus Cristo como Salvador são aceitos no amado. Por esse motivo, Deus nos chama de amados ou de filhos. Em seguida, Paulo vai fazer um grande avanço em sua argumentação ao declarar em Cristo que em Cristo reside toda a plenitude. O termo grego traduzido aqui por plenitude é pleroma. Trata-se um termo técnico do vocabulário dos falsos mestres gnósticos e significava a soma de todos os poderes e atributos divinos. Nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz todas as coisas acontecerem. Confie nele, acredite nele, pois Ele tem uma bênção para a tua vida nesse dia. Que Deus abençoe a tua vida, prospere a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Seja abençoado com essa palavra, envie para alguém, transmita para alguém essa mensagem de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.